Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos falar agora da estrutura hiperfina do átomo de hidrogênio. Assim como a estrutura hiperfina consiste em uma correção das energias do átomo de hidrogênio, levando, por consequência, a uma redução da degenerescência. Então a gente vai ver um desmembramento de níveis que antes eram degenerados na energia, que agora não vão ser mais por conta, né, dessa estrutura hiperfina. No caso, a origem da estrutura hiperfina é a gente considerar a interação do spin do próton no contexto todo do átomo de hidrogênio. Nesse ponto é até engraçado, porque quando a gente fala de estrutura fina e aparece, por exemplo, o termo spin-órbita, a gente fala, bom, vamos levar em conta o spin do elétron. Mas levando em conta que a gente tem o elétron e o próton, no primeiro momento é engraçado a gente levar em conta o spin do elétron, mas não levar em conta o spin do próton. Certo? A gente não leva em conta o spin do próton quando a gente fala de estrutura fina, porque quando a gente leva em conta a interação do spin com o resto, também leva junto a massa do constituinte, da partícula. E o próton é muito mais pesado do que o elétron. Então, como vai ficar evidente aqui, a ordem de grandeza da estrutura hiperfina, que está relacionada, né, com a interação do spin do próton com o restante do átomo de hidrogênio, leva em conta a massa do próton e, por conta disso, ela é menor do que a correção da estrutura fina. Por isso que a gente trata em separado. E, no caso, uma coisa que é importante deixar claro é que a estrutura hiperfina do átomo de hidrogênio é uma correção intermediária entre a primeira correção na energia da estrutura fina e a segunda correção. Porque, relembrando, a ordem de grandeza relativa da estrutura fina é a constante de estrutura fina ao quadrado, ou seja, 1 sobre 137 ao quadrado. Se a gente fosse levar em conta a segunda correção na energia, ela seria de ordem alfa à quarta, ou seja, 1 sobre 137 a quarta e por aí vai. Né? A próxima correção seria a sexta, a oitava e, enfim, assim em diante, de potências de 2 em 2. Quando a gente leva em conta a estrutura hiperfina, a correção relativa é da ordem alfa ao quadrado, só que aí aparece massa do elétron sobre a massa do próton. Então, levando em conta que a massa do próton é 1836 vezes maior do que a do elétron, geraria um termo dessa forma, né, dessa ordem de grandeza relativa para as correções. E percebam, 1 sobre 1836 está entre 1 sobre 137 e 1 sobre 137 ao quadrado. Então, esse termo daqui, essa correção, que é da estrutura hiperfina, ela está entre uma correção do tipo alfa ao quadrado e alfa à quarta. Então, de fato, antes da gente levar em conta a segunda correção da estrutura fina, se a gente levar em conta, não vou fazer isso em curso, não faz sentido, mas se você quiser saber qual que é a correção em segunda ordem, né, na energia, você tem que calcular antes a estrutura hiperfina, porque ela é mais significativa. Ok? E no caso, né, o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo vai ser apresentar a estrutura hiperfina, quais são os termos de correção e a origem física deles. Mas bom, a estrutura hiperfina é definida por essa perturbação, que eu estou chamando de WHF, que consiste basicamente de 3 termos, porém, esses 2 últimos termos têm a mesma origem. Mas a questão é que a gente separa eles como sendo termos diferentes por conta do comportamento. Ok? Vamos dar nome, no caso, para essas perturbações, assim como a gente fez no caso da estrutura fina, né, chamando de termo relativístico, de spin-órbita e de Darwin. Esse primeiro termo, né, se vocês baterem o olho, eu acredito que todo mundo já deva conseguir identificar facilmente. Esse cara daqui é exatamente um termo de interação spin-órbita. É exatamente igual ao termo do elétron, com 2 alterações, né, no caso da estrutura fina. A primeira alteração é que, se vocês se lembrarem da construção do termo spin-órbita, a gente, né, basicamente calculava. Né, o que a gente fez foi, a gente sabe que o átomo, pelo menos na nossa visualização semiclássica, é o elétron em torno do próton. E o que a gente fez foi, a gente mudou para o referencial do elétron, para que o próton estivesse em torno dele. Aí a gente escreveu o campo magnético sentido pelo elétron, ok? Então, o campo magnético sentido exatamente em cima do elétron, seria o campo gerado por conta desse movimento do próton. Aí, a gente pegou esse campo magnético e fez o produto interno com o momento magnético do elétron, né, e colocou um menos na frente, porque aí esse cara tem uma conotação de energia potencial gerada pela interação momento magnético e campo magnético. E depois, a gente colocou um fator meio, que era aquele termo da apreciação de Thomas, pelo fato de que a gente fez os cálculos no referencial do elétron, que não é inercial. E aí, quando a gente faz uma mudança para um referencial não inercial, a gente tem que calcular as correções disso. No caso, a correção para esse caso, eu falei para vocês, né, para esse contexto, é um fator meio, que é a apreciação de Thomas. E esse aqui foi o nosso, né, termo spin-órbita do contexto da estrutura fina. Esse termo daqui tem exatamente a mesma origem. Quais são as diferenças? As diferenças é que agora a gente quer saber a interação com o momento magnético do próton. Ou seja, primeiro, a gente não precisa mudar para o referencial do elétron,
né, a gente pode continuar no referencial do próton, porque no referencial do próton, que é o referencial do átomo de hidrogênio, o elétron está descrevendo o movimento em torno e vai gerar um campo magnético, ok? Então, no caso, esse campo magnético é o campo em cima do próton, gerado pelo movimento do elétron. Evidentemente, por conta disso, a gente vai trocar o momento magnético do elétron pelo próton, porque agora é esse campo magnético interagindo, né, o campo magnético gerado pelo movimento de órbita do elétron, interagindo com o spin do próton. E como o referencial do próton não é um referencial não inercial, né, dado que a massa do próton é muito maior que a do elétron, então a gente não precisa do fator da precessão de Thomson, da correção por conta da mudança de referencial. Mas percebam, é exatamente a mesma coisa, só adaptando. E aí, no caso, quando a gente faz isso, a gente chega exatamente nesse termo daqui. Só para a gente evidenciar isso, se vocês voltarem na aula que eu obtive com vocês o termo de interação spin-órbita, antes de colocar o fator meio da precessão de Thomson e antes de colocar o momento magnético do elétron, a expressão que a gente chegou para o termo spin-órbita foi μ0 Q dividido por 4π massa do elétron, dividido, né, aqui no caso vezes R ao cubo, L produto com o momento magnético do elétron. No caso, né, aqui o que a gente fez para chegar no spin órbita do elétron, né, da estrutura fina, foi colocar o fator meio na frente e colocar o momento magnético do elétron, que é menos Q sobre M, né, aqui no caso M do elétron, spin do elétron. Né, o que a gente tem que fazer agora então, já que é do próton, o que a gente tem que fazer é colocar o momento magnético do próton. O resto não altera. Ok? Porque o resto só diz respeito ao movimento orbital, que quando a gente leva em conta o elétron parado ou o próton parado, é igual. Ok? Nessa expressão daqui. E é fácil de verificar, só vocês voltarem a acompanharem a obtenção do termo. No caso, o momento magnético do próton, ele é Gq dividido por 2 vezes massa do próton. E spin do próton, sendo que esse G é o fator giromagnético. Ok? No caso, a do elétron também pode ser escrito assim. A questão é que o fator giromagnético do elétron é aproximadamente 2. É 2,001 alguma coisa. Então a gente corta em cima e embaixo e fica desse jeito. No caso do próton, esse fator ele é 5,585, por aí vai. Eu vou sempre deixar G para não ter que ficar escrevendo esse valor. Ok? E aí, né, fica aqui de exercício. Substitua esse cara aqui e obtenha exatamente idêntico esse nosso termo de interação spin-órbita. Então, de fato, esse nosso primeiro termo daqui da estrutura hiperfina é genuinamente uma interação, né, um termo spin-órbita. Mas beleza. Né, vamos então para os outros termos aqui, né, para as outras correções. Vamos lá. Essas duas correções daqui, elas vêm em conjunto. Qual que é a origem delas? Quando a gente fala de estrutura hiperfina, como eu comentei, estrutura hiperfina é gerado quando a gente leva em conta o spin do próton. Spin tem relação com o comportamento magnético na mecânica quântica. Então, né, quando a gente leva em conta o spin do próton, a gente vai ter que levar em conta as interações magnéticas do spin do próton com o resto. A primeira interação é com o momento angular orbital. A segunda interação vai ser com quem? Com o momento angular de spin do elétron. Então, esse cara daqui é um termo do tipo interação de dois momentos magnéticos. Para ser mais específico, para a gente chegar nesse termo, o que a gente faz é calcula o campo magnético gerado por um momento magnético. Então a gente vai ter o B gerado por um desses caras, faz o produto com o outro momento magnético e coloca um menos na frente para ter essa relação. Okay? Levando em conta que, né, no caso, o próton tem uma massa muito maior, né, para a gente não ir para um referencial não inercial e ter que ficar fazendo correções, a gente vai calcular, né, esse termo daqui, ele é calculado como? Vamos calcular o campo magnético gerado pelo momento magnético do próton, e a gente faz isso produto com o do elétron. Né? No caso, para determinar esse campo magnético, é um problema de eletromagnetismo. Okay? Se você pegar livros tradicionais de eletromagnetismo, como por exemplo o livro do Jackson, ele tem esse cálculo, e a gente chega, né, enfim, fazendo o produto interno com o μe, né, com o momento magnético do elétron, a gente chega exatamente nesses dois termos. Para ser até mais específico, quando a gente faz a conta do campo magnético, a gente leva em conta um corpo esférico com o momento magnético, ok? A gente calcula o campo magnético gerado por ele. Aí vai ter uma parcela do lado de fora e vai ter uma parcela do lado de dentro. Depois o que a gente faz é a gente pega o raio desse cara daqui, o raio, e tende ele para zero. Quando a gente faz isso, surge esse termo daqui com delta, que está relacionado, num caso, né, com o campo magnético produzido exatamente em cima do momento magnético. É uma espécie de correção de Darwin, digamos assim, né, que leva em conta exatamente a probabilidade do elétron estar exatamente em cima do próton e a interação dos momentos magnéticos leva em conta um termo do tipo delta. Okay, mas a gente não chama de termo de Darwin. Então, né, enfim, os dois termos são gerados por conta de interação de campo magnético, né, momento magnético, só que a gente vai dar nomes diferentes.
eu vou chamar esse primeiro termo daqui de WB, que seria o equivalente a uma perturbação envolvendo o campo magnético, por conta do lado de fora é o mais tradicional, a gente sempre pensar no campo magnético gerado fora, e esse termo daqui ele tem um nome comum na literatura, que é termo de contato, que a gente usa um WC para poder identificar. Então, esses três aqui, né, vão ser os termos que a gente vai usar para poder calcular a estrutura hiperfina, as correções dos níveis de energia. Então, o roteiro que a gente vai seguir agora vai ser semelhante ao que a gente fez na estrutura fina. Eu vou calcular com vocês a ordem de grandeza desses caras, para poder evidenciar que eles são da mesma ordem de grandeza, e que realmente são a correção a ser levada em conta logo depois da primeira correção na estrutura fina. E depois eu vou calcular com vocês a estrutura hiperfina para um nível específico do átomo de hidrogênio, que vai ser o nível 1s, porque é o mais fácil. Aí, para a gente poder calcular, a gente vai ter que calcular a estrutura fina antes, porque a gente não calculou. Né? E aí a gente vai calcular então a estrutura fina e depois a hiperfina, mostrando que a hiperfina, aí sim ela vai gerar um desmembramento de fato dos níveis, do nível, né, 1s. Mas não só isso, né? Esse desmembramento também acaba tendo uma relevância na física, então é interessante a gente calcular para o nível 1s. Mas então, é isso. Apresentado, né, qual que é a estrutura hiperfina, os termos aqui e a origem física deles, vou encerrando esse vídeo e volto com vocês no próximo para a gente calcular a ordem de grandeza dessas perturbações.